O livro Santo Inquérito, do dramaturgo Dias Gomes, retrata a história de dois personagens, sendo eles Branca Dias, uma jovem menina que vive no sertão da Paraíba com seu pai Simão, além de manter um noivado com Augusto, e o padre Bernardo, um sacerdote esforçado no seu ofício, mas que se vê atraído pela beleza da garota. Em um dia de sol a pino, Branca caminhava feliz ao redor da lagoa. De repente ouvia um grito desesperado do outro lado do rio. "Socorro, socorro, alguém me ajude!" berrou o padre Bernardo, ao mesmo instante que sua canoa virava de cabeça para baixo. Branca Dias imediatamente pulou para ajudar o padre e tentou de várias formas reanimá-lo. Já que nada surtia efeito, ela usou rapidamente, sem segundas intenções, o método acabou. Nesse momento, o padre acordou, desorientado. O padre já havia parado de orar suas preces. Logo depois, foi ajudado mais uma vez por uma jovem moça, sem encher pela voz. Em seguida da recuperação de Bernardo, ele, percebendo da ingenuidade de Branca, começaram a conversar, e o padre acabou se envolvendo em sentimentos afetivos. Além disso, a partir desse momento, colocou ideias e concepções erradas na cabeça de Branca. Ao chegar em casa, Branca encontra seu noivo Augusto. Lá, eles começam a conversar e ela comenta sobre seu encontro com o padre Bernardo. Augusto fica perplexo e lembra de um caso que a santidade julgou em Pernambuco e relata para ela como o réu foi humilhado perante a sociedade. Branca ainda acredita na inocência do padre e da igreja. Mudando de assunto. Após aceitar o convite entusiasmado do padre Bernardo, Branca se dirigiu ao convento da Companhia de Jesus. Lá, eles passearam e o sacerdote começou a manipular a cabeça da garota. Na visão machista daquela época, Branca não poderia realizar atividades e práticas que tanto adorava. Essa situação seria uma busca incessante do padre por procurar motivos aparentes para justificar seus atos de afeição pela menina. Assim, Branca passava a começar a duvidar de si mesma. No momento no qual chegará em casa, Branca contou sobre o dia para o seu pai, Simão Dias, que ficou preocupadíssimo com a intenção do padre sobre a menina, e imediatamente foi tratado o assunto. Ao encontrar o padre Bernardo no convento, começou a discutir com ele. O padre passou a expor o passado não católico da família, tentando afrontá-lo. Após isso, Bernardo começou a explanar sobre Branca, dizendo que, de acordo com os padrões da sociedade, ela estaria completamente equivocada. Após terminar a conversa com Bernardo, Simão, que além de incerto sobre quais seriam as temíveis futuras atitudes do padre, já estava preocupado com qual mal poderia ocorrer com Branca e Augusto. Quando chegou angustiado em casa, sentou-se com sua filha e com o jovem rapaz. Com muita coragem, contou a eles, infelizmente, seu maior medo poderia se realizar. O legado judaico da família, considerado na época uma afronta aos ideais cristãos, era conhecido pelo padre Bernardo, que somente com alguns contatos poderia simplesmente virar a vida deles de cabeça para baixo. E diversas outras vezes o padre Bernardo voltou a confrontar Branca sobre a sua fé e de como a moça já não era mais considerada pura aos olhos da igreja, além de sempre questionar sobre seu noivo. Era quase como se o padre não gostasse da relação dos dois. Talvez por ciúme, talvez por inveja, talvez porque realmente tinha algo errado ali. O que mais temia aconteceu. Um visitador da igreja veio inspecionar a casa e interrogar Branca e seu pai. Simão logo tentou se defender e perguntou por que tal visita. Alguém tinha feito uma denúncia contra eles. O visitador então apurou a casa e encontrou algumas pequenas provas que poderiam ser utilizadas contra o pai e a jovem filha. O padre foi visitar a moça, que ainda estava desesperada e confusa. Por que estaria ali? Aquele era seu lugar? Ela realmente fizera algo de errado? Será que não era a sociedade a errada? Bernardo começou a torturá-la psicologicamente, dizendo que tanto o pai e o noivo dela haviam sido, infortunadamente, denunciados e presos. A notícia não acalmou em nada a garota, que apenas queria sair daquelas grades, para que então fosse liberta. Tentariam, assim, controlar seus pensamentos considerados fora do padrão daquela época. Por fim, fizeram uma oração juntos. No julgamento, Branca não teve nenhum espaço para se defender, e diversas vezes não soube explicar alguma das acusações feitas contra si. Mas durante o julgamento, o padre Bernardo acabou revelando ações da jovem, como a vez em que ela nadou desnuda no rio e na qual deu um beijo para salvar o padre. O sacerdote acusava a Branca, fazendo-a ficar perplexa com a traição do padre, que a acusou sem papas na fala.
Branca já estava sem esperanças após a morte de Augusto. O júri não foi piedoso. Ela foi condenada à morte. E não demorou muito para que Branca fosse chamada de herege e queimada na fogueira. E o padre Bernardo finalmente se viu livre dos seus próprios pecados. No livro, podemos perceber como o padre Bernardo age como se tivesse um controle sobre Branca. Ele a manipula para achar que fez algo de errado. A agressão contra a mulher persiste na sociedade atual. Muitas mulheres permanecem com o agressor por conta da manipulação construída sobre as mesmas. Frases como: "Você nunca será nada sem mim", "Ninguém nunca irá te amar como eu amo você", "A culpa de tudo isso é sua", "Eu sou bom demais para você", são apenas algumas que prendem a vítima e deixam perdidas num redemoinho tecido. Mas o padre vai além e consegue fazer Branca ser julgada à morte apenas porque sentia algo considerado pelo próprio sacerdote errado acerca da moça. Provavelmente ele tinha sentimentos por ela, o que não deveria ser ao menos pensado no ambiente católico que pertencia. Assim, ele julgou Branca como se tivesse ela na mão dele. O feminicídio vem crescendo em 2019, o que demonstra o quão o machismo ainda está presente na nossa sociedade. E de que forma o homem ainda pensa ser superior à mulher, tão superior de achar que até a própria vida da mulher pode ser controlada por ele, assim como sua morte. Caso não haja mudanças necessárias na sociedade, o feminicídio, infelizmente, continuará a apresentar altas taxas de crescimento ao longo dos anos, e casos como o de Branca Dias podem até alcançar níveis de banalidade indiferentes aos que a sociedade hoje considera aceitável. Eu estava prestes a sair de casa. Ouvia minha vizinha gritando, pedindo socorro, mas me ensinaram que em briga de marido a mulher, ninguém mexe a colher. Andava nas ruas e um homem diminuiu a velocidade do carro e gritou: "Gostosa!" Mas me ensinaram que a culpa era minha. Eu que estava usando um vestido tão curto. Naquele dia e naquela boate, então, um homem veio até mim e pediu para ficar comigo. Eu disse não, mas me beijou da mesma forma. Mas me ensinaram que ele era só um homem de atitude. Acabei saindo com ele uma noite, e ele reclamou da minha maquiagem. Disse que não gostava de mulher de batom vermelho. Parecia uma vadia. Mas me ensinaram a me encaixar nos gostos dos homens. Ele logo virou meu namorado, e depois de algum tempo, decidimos morar juntos. Eu fazia as tarefas de casa. Uma vez, eu estava cansada do trabalho e não lavei a louça. Eu levei um tapa. Mas me ensinaram que a obrigação da casa é minha. Eu estava errada. Eu tinha um amigo no trabalho, e um dia ele me chamou para sair depois do serviço. Cheguei em casa um pouco mais tarde. Naquele dia eu levei mais que um grito, mais que um tapa. Naquele dia eu morri. Mas me ensinaram que eu era dele, e que ele ser agressivo e possessivo era só porque me amava e tentava me defender. Se isso é amor, eu espero que nenhum homem nunca mais ame uma mulher como ele me amou.